Próxima pergunta, pergunta do Marcelo Carvalho. A pontuação do X-Presente está acima de 600, 700 pontos. Podemos esperar uma redução do score? Marcelo, deixa eu te explicar uma coisa super interessante do X-Presente, né? Então, o X-Presente, ele gerencia 4 programas, basicamente, né? O Federal Skilled Worker, que é um programa para pessoas, trabalhadores qualificados que normalmente estão fora do Canadá. O Federal Skilled Trade Worker, que é a mesma coisa, a diferença é que ele exige menos do inglês, né? E ele é focado para profissões específicas que a gente chama de trades, que seria, por exemplo, pessoas ligadas à construção, pessoas de nível técnico, né? Então, o trades pode ser cozinheiro, mas a maioria das profissões são assim, por exemplo, encanador, eletricista, carpinteiro. Então, essas são profissões de trades, por exemplo, né? A gente tem o Canadian Experience Class, que, como eu disse para vocês, é um programa que vai ter muita oportunidade aí em 2022. A previsão é que a gente tenha muitas rodadas, né, com pontuação de corte bem pequena para o Canadian Experience Class, e nesse caso, a elegibilidade base é que você tenha uma experiência de trabalho no Canadá, com visto de trabalho certinho, né? E a gente tem o Provincial Nominee Program, que são programas que as províncias fazem para convidar candidatos. Então, como eu falei no começo dessa live, né, se você tem um profile no X-Presente, por exemplo, você foi convidado pela província de Alberta, pela província de Ontário, pela província de New Brunswick, por exemplo, você vai fazer uma aplicação para essa província, e se a província aceitar a sua aplicação, você recebe 600 pontos. As últimas rodadas do X-Presente, incluindo a rodada de hoje, foram rodadas focadas para aqueles que qualificaram para o programa provincial, ou seja, para pessoas que receberam 600 pontos por terem sido nomeados por uma província. Então, quando você vê assim, por exemplo, 600, 700 pontos, a pessoa recebeu 600 pontos alone, né, por conta do processo provincial que foi feito, e o restante é ali um mínimo de nível de inglês, education ou idade, por exemplo, tá? Então, o que a gente espera em termos do X-Presente é que cada vez mais o governo faça rodadas específicas, né, para programas específicos. Quando for rodada do Provincial Nominee Program, a gente sempre vai ver rodadas com essa pontuação bem alta, mas é porque é só para os provinciais, né, para quem recebeu já os 600 pontos. Quando a gente vê, por exemplo, do Canadian Experience Class, a última rodada foi 400 e pouquinho, né, e é essa que a gente espera que reduza bastante, com rodadas que vão convidar um número bem alto de aplicantes ao longo de 2022, tá? Então, tá parado nesse primeiro momento, mas a gente está esperando ser bem positivo, né? A última rodada do Canadian Experience Class foi no dia 14 de setembro, tá? Deixa eu ver aqui direitinho a pontuação de corte. A pontuação de corte já foi um pouco mais alta, 462, porque eles chamaram um número menor de candidatos. A rodada anterior a essa foi 403, né? Mas a gente teve rodadas aí bem baixas ao longo do ano, e é essa a expectativa que a gente está prevendo para o ano de 2022. 300 e pouquinho, ou até menos, né? Para rodadas que sejam muito grandes. E o Federal Skilled Worker, a última rodada foi em dezembro de 2020, no qual a pontuação de corte foi 468. Tá? E a gente vê que o pool de candidatos, né, tem crescido muito, né, e que a gente vê que tem muitos candidatos aí com uma pontuação bem alta e que muito provavelmente qualificam para o Federal Skilled Worker, né, que são aplicantes que estão fora do Canadá. A gente está, hoje, né, existem entre 450 a 500 pontos, né, 44 mil pessoas que são, enfim, que estão acima de 451 pontos, né? Então a gente espera que as próximas rodadas aí do Federal Skilled Worker seja relativamente alta, né? Então a minha previsão aí, a gente tem até um bolão entre o grupo de consultores de quanto vai ser a rodada. Eu estimei 481 a 482 pontos, né, de corte, mas assim que, claro, liberarem, a gente deve ver aí a redução rodada por rodada dessa pontuação, tá? Então, não se assuste aí com a rodada de 600, 700 pontos, porque isso já foi focado para pessoas que têm a pontuação provincial, ou seja, já receberam 600 pontos.